E aí, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Tá, vamos para mais um vídeo aí. Vamos falar um pouquinho de como Deus trabalha na restauração da sua vida, na restauração do seu casamento, na restauração da sua vida financeira, na restauração da sua saúde. Como é que Deus vai trabalhar dessa forma? Mas antes aí eu quero pedir o seu like em nome de Jesus. Dê o seu like para que esse vídeo possa chegar naqueles que estão flutuando na internet, de certa forma dando cabeçada em algum outro local, né? Utilizando um conteúdo que não edifica, conteúdos que vão trazer mais confusões na mente da pessoa. E eu espero que eu esteja aqui fazendo algo de valor, passando algo de valor para vocês, porque os comentários que eu recebo lá no canal, né, aqui no canal, os comentários que eu recebo e que eu respondo, e pelo grupo do Telegram, né, é extremamente positivo, né? São pessoas falando, são irmãos e irmãs falando que nunca ouviram falar dessa forma e estão crescendo, estão aprendendo, porque eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para condenar e nem trazer peso. Eu confesso a vocês que eu olho algumas coisas que chegam para mim, informações sobre os feeds do YouTube, e eu acabo clicando em alguns vídeos que falam sobre restauração de casamento, e eu confesso para vocês que eu fico assustado. Mas está tudo certo, né? Está tudo certo. Se Deus está fazendo a obra por lá, quem sou eu para poder julgar ou criticar? Mas eu, de certa forma, eu me assusto, né? Tem canais dando até referência de pastores que têm um peso na internet, pastores, né, presbiterianos, seríssimos, estão misturando, deturpando o que eles falaram, e isso daí é bem sério, é bem perigoso. Tá? Mas está tudo certo. Então, vamos estar falando aí sobre como Deus trabalha. A primeira coisa que eu digo para você é que tudo que Deus está fazendo na sua vida existe um propósito, um movimento para você. Mais uma vez venho eu aqui falando que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito dele. Deus tem um propósito para mim, eu já sei qual é o propósito, e ele tem um propósito para você. Não sei se você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida, mas eu tenho certeza que ele já falou. Tá? Ele já falou. E ele é o tempo todo. Quando eu virei a minha chave para conseguir realmente entender, depois de anos de evangelho doutrinário, de anos de cristianismo, de evangelho, tá, limitante, que eu saí de tudo isso, eu consegui entender a essência do Senhor. Eu consegui entender. E eu consegui ver, ele permitiu, não, ele não permitiu. Na verdade, abriu-se uma porta, uma janela, as cortinas, as escamas saíram da forma que você quiser colocar. Seja a nomenclatura que você quiser. Abriu, né, um portal para que eu pudesse enxergar o que estava acontecendo. Porque eu inclinei realmente o meu coração para isso. Existem pessoas que estão falando, eu me posicionei, mas nada acontece. Eu me posicionei, mas ela não consegue ver. E o que mais traz aflição, angústia, tá? A dúvida e o medo é você não saber o que Deus está fazendo.
eu digo para você, né, várias pessoas dizem que Deus trabalha no silêncio. Sim, Ele trabalha no silêncio, mas Ele te dá os sinais. Ele vai mostrando para você. Quando você consegue entrar nessa frequência, tá? É maravilhoso o que eu vou falar agora. Quando você consegue acessar essa frequência do Senhor, Ele começa a mostrar para você o que está acontecendo. Mas por que você não consegue enxergar, você não consegue ouvir muitas vezes? O seu coração, que é um decodificador da palavra de Deus, das mensagens de Deus, tá? Do falar do Senhor, por que você não consegue fazer com que essas informações que chegam dele você venha entender? Porque eu também, estava dentro de um processo onde, debaixo de escombros, vamos dizer assim, houve uma explosão e desabou tudo em cima de mim. E eu estava lá debaixo, tentando com as minhas próprias forças sair de onde eu estava. E a gente sabe que quando há um desmoronamento, existem pessoas para poder ajudar. E muitas vezes você não consegue pedir ajuda, mas existem pessoas indo ao seu encontro, com máquinas, com detectores de calor, enfim, indo atrás de você. Então você está debaixo de um escombro, você não consegue ouvir, tá? Senão você gritava, eu estou aqui. Mas chega um momento que alcança você, tá? Eu estou falando dos sobreviventes. Mas chega um momento que alcança você. Então é como se você estivesse debaixo de muitos problemas, tá? Há uma confusão, há muito barulho, e esses barulhos vão fazer com que você não consiga ouvir. Mas, Vitor, que são esses barulhos? Dependência emocional. É um barulho horrível. Circunstâncias no qual você enxerga, circunstâncias que estão sendo colocadas pelo próprio diabo ali, para que você venha realmente ficar. Aí você pede ajuda a um local santo, a um local, uma instituição religiosa, e chega ali e ele fala para você assim, ó, nós precisamos orar. E não adiantou de nada. Não adiantou de nada. E a sua conexão com o Senhor, ela continua, tá? Mas ele está falando e você não está ouvindo porque existem muitos barulhos na sua mente. E esses barulhos vão fazer com que você não consiga enxergar. Esses barulhos vão fazer com que você não consiga ouvir. Mas Deus, ele te dá sinais. Ele te dá sinais, tá? De como o seu cônjuge está. Do que você tem que fazer. Do que você tem que falar. Da reaproximação dele. Ele jamais vai permitir que você, dentro de um processo, de um investimento do seu relacionamento, você simplesmente aconteça algo na sua vida, algo na sua frente que você não sabe como lidar com aquilo. Mas esses barulhos, esses escombros que estão em cima de você, faz com que você não consiga se movimentar, que você não consiga ouvir. E eu sei disso, porque eu estava dentro disso. Eu não conseguia. Então eu vou te dar um exemplo agora, tá, de sinais que Deus mostra que o seu cônjuge ele está voltando os olhos para você. Eu sempre falei, tá? Eu sempre falei aqui, e aí eu acredito que outros canais de restauração também falam sobre isso, e é natural acontecer isso também, tá? Quando há um término, tanto aquele que foi quanto o que fica, não, o que fica não na grande maioria, mas ele começa a se movimentar, né? Ele busca aqui uma academia, busca aqui, para se tornar interessante. Então vamos dizer, a grande maioria daquele que vai, aquele que fica sempre muito mal. O que vai
ele começa então a ir para academia, caminhar, fazer trilha, tirar foto, botar no Facebook e no Instagram. Ele está passando a se tornar uma pessoa interessante e você fica desesperada porque você enxerga que ele está feliz. Na verdade, ele não sabe nem o que ele está fazendo. É bom para a saúde dele? É. Está buscando academia, está buscando emagrecimento, seja lá o que for. É bom? É. Mas o efeito colateral disso é o vazio que continua dentro dele. E onde que Deus vai falando com você? Deus vai falando, vai mostrando para você isso. Tem irmãs aqui no canal que elas conseguem olhar para o marido e identificar pelo olhar dele que o olhar, os olhos não expressam felicidade. Elas falam comigo, Vitor, o olhar dele, preste atenção no olhar dele. O olhar dele mostra que não existe felicidade ali. São flashes de mensagens que Deus está mostrando. Isso são sinais. São os sinais que Deus mostra. O seu coração pede algo, muitas vezes a sua mente está pedindo outra coisa, mas o seu coração é que está com conexão com Deus. Então o seu coração está pedindo algo e Deus está mostrando para você. Olha os olhos deles. Não tem felicidade. É um olhar vazio, é um olhar de boneco, de boneca, né? De criança. É um olhar vazio. Então esses são os sinais. E eu estava conversando com uma irmã, não vou falar o nome dela aqui, mas eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando para mim assim, o esposo dela saiu, está fora de casa faz algum tempo e supostamente está se relacionando com uma outra pessoa, está tendo um relacionamento com uma outra pessoa. E ela está muito bem, está muito tranquila, né? É muito ativa, ela é muito ativa. E eu falando com ela, conversando com ela, ela falou assim, olha só que interessante, Vitor. Nós estamos conversando pelo e-mail. Tá? Ela vendo esse vídeo, ela vai saber que é com ela. Nós estamos conversando pelo e-mail. Isso nós fazíamos no início do nosso relacionamento. A nossa interação ali, eu interagia com ele pelo e-mail. E nós estamos de novo interagindo pelo e-mail. Mas eu tenho uma dúvida dele de alimentar algo que não é, porque eu não sou a segunda pessoa. Aí eu disse para ela, sim, você não é a amante. A amante é aquela que está com ele. Você não é, você é a esposa. Você é a esposa. Mas eu devo parar de falar com ele pelo e-mail? Eu falei, não, você deve continuar com ele pelo e-mail. Então Deus já está mostrando um caminho lá de trás, do início, e olha como é que está sendo a reaproximação dele. Tá? Pelo e-mail, porque ele poderia estar pelo WhatsApp, pelo Message, pelo direct do Instagram, por qualquer outro lugar. Mas ele está fazendo pelo e-mail. É como se estivesse iniciando o relacionamento com ela de novo. Aí ela pegou e falou, poxa, mas realmente é interessante isso. Porque a gente fala tudo, mas ali o que eu estou falando com ele não tem nada sobre a gente, é sobre filhos e tudo. Mas eu disse para ela, não, percebe o que ele está fazendo. É pelo e-mail. Né? É o início que está voltando de novo agora e se mostrando para você. É um sinal que Deus está mostrando que lá do outro lado não está bem. Não existe nada bem. Tá? Não tem nada bom lá do outro lado. Por que não tem nada bom? Senão ele não estaria entrando em contato com você pelo e-mail. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu falei com ela. Tá? Ela falou assim, eu falei para ela o seguinte, o que você não pode permitir agora, nesse momento, é que você crie uma ansiedade ou uma expectativa em cima desse sinal que Deus está te dando. E aí ela recebeu mais um e-mail dele, e esse e-mail tinha, dentro de muitos assuntos, tinha
né, numa parte do e-mail, ele conseguiu, né, porque ela está passando por um processo de mudança, né, ela está fazendo aniversário aí nos próximos meses, e ela fez uma brincadeira com ele e ele falou, né, em relação assim, do tipo, tá ficando velha, né? Mas eu melhorei muito, né? E tudo. Aí ele pegou e falou para ela, realmente você melhorou. Você tá mais leve, você tá mais bonita, você, né, fala de uma forma diferente. Eu vejo que você tá agindo de forma diferente, sabe? Eu fico feliz por isso, eu tô feliz com o que está acontecendo contigo, tá? Aí ele fez o comparativo entre ele e ela. E eu, tá? Nesse período todo, a única coisa que eu percebi que eu mudei foi no meu comportamento como pai. Estou dando mais atenção aos meus filhos e acho que sou o melhor pai. Então ele conseguiu perceber, olha o que Deus fez, permitiu a ela. Tá? Permitiu que ela pudesse enxergar naquele e-mail que ele voltou os olhos para ela. Por que ele voltou os olhos para ela? Porque começou a mudar. Ela começou a mudar. Ela começou a mudar. Então, ele já começa então, eu tenho certeza disso, ele já começa então a olhar para ela e falar, caramba, olha só no que ela está se transformando e no que eu estou paralisado. Ela, nesse período de deserto, ela teve muitos resultados e ele resultado nenhum. Pode-se dizer que 1% de resultado. E ela melhorou foi muito. E ela melhorou foi muito. Mas aí, vocês lembram que eu falei para vocês que era para não criar ansiedade, não criar expectativa? Se ela não tivesse em contato comigo, ela entrava naquele vídeo que eu falei sobre a autossabotagem. Ela ia se autossabotar. Porque diante desse elogio, diante desse sinal que Deus deu para ela, tá? Mostrando a ela que ela não, a princípio não tinha percebido, né? Porque ela permitiu que os barulhos da ansiedade, o barulho da expectativa viesse, né, falar mais alto. E aí ela ainda pegou e falou para mim assim, mas você acha que eu devo responder logo ele sobre... Eu falei, sim, você pode responder ele qualquer coisa, menos sobre o elogio. Menos sobre o elogio. Não responda nada sobre o elogio. Não responda nada. Você já conseguiu ver um sinal que Deus mostrou para você. Então, como Deus trabalha na restauração? Tudo o que Deus está fazendo, Ele vai estar falando com você. Só basta você sair de onde você está. É dolorido? É. É difícil? É difícil. Só que existe um Deus no qual é o seu Pai, o seu Criador. Ele conhece a sua estrutura e nele você pode todas as coisas. Todas as coisas. E ele está mostrando para você, minha filha, meu filho, eu trabalho dessa forma. Eu faço as coisas e estou mostrando para você, para que você não seja pega de surpresa. Por que a gente, se de repente as coisas acontecem e a gente se assusta e é surpreendido por Deus? Ele nos surpreende. Tá? Claro sim que ele nos surpreende, mas muitas das vezes essa surpresa, né, é porque você não está ouvindo Deus falando com você. Porque você acha que Deus deseja que você venha estar debaixo de condenação, julgamento, angústia, tristeza, medo? Claro que não. Porque isso tudo faz com que você não adore-o. Isso tudo vai fazer com que você não olhe para Ele, olhe somente para as coisas que estão acontecendo. Mas você precisa sair de onde você está. Você precisa sair de onde você está.
Você precisa se alimentar da verdade, não dessa brincadeira que a gente está vendo aí pelo YouTube. Chega no final, tem um arrasta para cima, clica aqui, saiba mais, entra aqui no meu curso, na minha mentoria, entra aqui, vai falar comigo, 6 dias de mentoria, R$900. Isso te traz um peso maior ainda. É mais um peso. Deus fala com você o tempo todo. Deus trabalha e tudo que Ele faz, Ele fala com você. Tudo, tudo. Só basta você desobstruir esse canal que está aí, que é o seu coração. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração, tá? E daqui a pouco aí nós estamos fazendo a nossa live. Hoje, sexta-feira. Enquanto tem muitos abrindo a boca dizendo aí o sextou, tá? Você vai fazer uma grande conexão hoje. Hoje a conexão, tá, vai ser assustadora. Até a próxima aí. Tchau, tchau.